Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Informação. Hoje nós vamos falar sobre o Kaigo Hoken. Um pouco difícil de falar. É o seguro para idosos, que já vem embutido também no próprio seguro que você está aí. E a Yuri vai explicar um pouquinho para vocês, uma explicação breve, porque é uma coisa individual e cada um precisa realmente buscar o que é melhor para cada um, né? Com certeza. Bom, gente, eu não entendo muito, estudei pra caramba, né, pra poder estar passando essas informações pra você, pesquisei, né, e uma pesquisa não é recente, é de alguns anos atrás, o Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, ele falou que que os custos de um serviço de assistência e cuidados é em torno de 170 mil ienes por mês, que você arcar 100%, se você não tiver como utilizar o Kaigo Hoken, né, se você ficar com 100% das despesas, por um mês é necessário 170 mil, então, ou seja, é muito dinheiro, né, caso você futuramente precise de algum tipo de assistência, arcar, acho que um valor assim que, né, que ultrapassa até mesmo um salário, né, mensal, né, hoje em dia o salário não tá aquelas coisas, né. Esse no caso seria para um asilo, sim? Sim, qualquer outro tipo de assistência, que seria para um asilo, ou dependendo se ele precisar de uma enfermeira que venha prestar os cuidados em casa, ou tem aquele day service, né, que vem o sogei, né, vem uma van buscar eles e ele vai até essa casa, ele toma banho, ele se alimenta, ele faz algum tipo de recreação e no final da tarde eles levam novamente, né, o idoso para casa, né? Então, qualquer desses tipos de serviço, se você for usar, né, esse tipo de serviço, somando todo tipo de serviço, daria uma média nesse valor de 170 mil por mês, né? Então eu fiquei assustada. Realmente eu tenho minha mãe, né, que não tá tão jovem, mas também não tá tão velhinha, né, e futuramente eu sou filha única, então eu fico pensando nisso, né. Ela paga o Kaigo Hoken, mas realmente se não tivesse esse tipo de assistência, no caso o Kaigo Hoken, seria, no meu caso, eu acho que seria impossível pagar 170 mil para uns cuidados, no caso, né. Então eu achei muito interessante isso. E o seguro de assistência aos idosos, eles falam aos idosos, né? É o sistema que ampara os idosos em toda a sociedade e as pessoas, né, com idade a partir de 65 anos, né? E também, automaticamente, como o Sui falou, ele é embutido no Shakai Hoken ou no Kokumin Hoken a partir de 40 anos em diante. Se você completou 40 anos, automaticamente, junto com o teu seguro, tem esse opcional do Kaigo Hoken que você deve pagar também, né? Então, quando você completa 65 anos, né, você vira Dai Ichigo Hihokensha, né, que é o nome, que é o segurado de categoria número 1. Existe o categoria número 1 e categoria número 2. Então, automaticamente, quando você completa 65 anos, eles enviam essa carteirinha para você, né, que é exatamente para dizendo que você pode estar utilizando o Kaigo Hoken, no caso, né? E para as pessoas com idade de 40 a 64 anos, algumas vezes eles podem estar enviando isso, só que para pessoas que foram reconhecidas como pessoas que necessitam de cuidados. Como é isso, no caso, né? Ou seja, dentro de 40 a 64 anos, né, existem 16 categorias, no caso, 16 tipos de enfermidade, da qual eles liberam a pessoa a utilizar, eles reconhecem como cuidados de pessoas que necessitam desses cuidados, aí eles emitem esse Hoken. É bem parecido com o Hoken branco, que o pessoal fala, né, esse Hoken show, e eles emitem para essas pessoas poderem utilizar os serviços, né? Eu não vou falar os nomes das doenças, porque são 16 e são os nomes bem complicados. Eu vou colocar o link, né, do site embaixo na descrição, e aí vocês podem estar vendo essas informações que eu estou passando, justamente em português, que o Ministério de Saúde e do Trabalho também, eles têm essas informações em outras línguas, né? Então aí vocês podem estar buscando, né? Pessoas de 40 a 64 anos se encaixam como Dai Nigo Hihokensha, né? Que seriam segurados de categoria número 2, né? E
recebendo esse Kaigo Hoken Hihoken Shasho, né, que eu falei, que as pessoas com mais de 65 anos automaticamente eles já enviam, né, quando a pessoa completa os 65 anos para o segurado, e as pessoas que são reconhecidas como necessitados de cuidados especiais, que, né, dentro da idade de 40 a 64, né, eles recebem esse Hoken Sho, né. Fora isso, quando você for dar entrada, né, que você tem que ir na tua prefeitura, porque quem cuida, né, dessa parte do Kaigo Hoken são os municípios. Então você tem que pedir, se você necessitar desses cuidados, você tem que ir até a prefeitura, tem que solicitar esses cuidados, e aí você vai expor o que está acontecendo com, não sei, se é o seu parente, se é sua mãe, seu pai, se é seu cônjuge, né, não sei. E aí eles vão estar solicitando, né, para aqui no Japão fala Keamaneja, né, que é um assistente, né, nessa área especializado, fazer a visita, né, para a pessoa, para ele estar fazendo uma vistoria e um relatório, né, das necessidades dessa pessoa. Ele fazendo esse relatório, pegando também um outro relatório do médico, vai estar apresentando à prefeitura, né? E lá ele vai fazer uma reunião com a prefeitura e é feito um segundo relatório. A partir daí é decidido quais são os cuidados que essa pessoa pode usufruir. Isso é dividido em 5 categorias, né? Que eles vão estar decidindo. Junto disso, eles enviam também esse Kaigo Hoken Futan Wariai Sho, né? Que vai estar definindo qual é a porcentagem que você vai arcar, no caso, se você vai ficar só com 10%, se você vai ter que arcar 20%, ou se você vai ter que arcar 30% desses cuidados, né? Lembrando que não é de graça, né, gente? Por mais que você pague o Kaigo Hoken, você tem que arcar com uma parte, geralmente de 10% a 30%, né? As pessoas com 65 anos normalmente ficam com 10%, né? E mesmo que depois que ela completa 65 anos, dependendo da renda anual dela, né, se eu não me engano, se a aposentadoria chegar a 180 mil anual, né, aí ele tem que automaticamente descontado da aposentadoria dele. Se for abaixo desse valor, enviado boletos para eles pagar, no caso, né? Ou seja, definindo-se o grau de necessidade de cuidados ou assistência, será possível saber quais os tipos de serviço que você poderá utilizar, né? Temos como exemplos de serviços utilizados em casa, por exemplo, os cuidados domiciliar, né, que vai alguém na tua casa, enfermagem domiciliar, que vai um enfermeiro, né, cuidar da pessoa em casa, né? Se você precisar de algum tipo de equipamento de assistência, também há a possibilidade de empréstimos, né, de equipamentos, né? E tem outros serviços também oferecidos durante o dia, né, que são os cuidados no centro de cuidados, que seria o day service, né, que a pessoa vai lá e, né, como eu falei, ela come lá, ela toma o banho dela lá, ela faz a recreação com os outros idosos, né? Tem a parte de reabilitação no centro de cuidados também, que é o day care, né, que eles falam que é o day care, né? E tem outros tipos de serviço como hospedagem, né? Pode ser que ele fique direto nesse local, ou pode ele passar um tempo no asilo, no caso, que eles chamam de shouto stay, né? Que ele fica somente por um tempo lá, depois ele volta para casa, né? E tem vários outros tipos de cuidados que ali vai ser definido conforme a necessidade da pessoa. Isso quem vai decidir é o assistente, que vai estar visitando a pessoa, que vai estar vendo as necessidades, que vai estar expondo junto com o relatório que o médico vai estar apresentando, né, gente? Então os valores variam referente à idade, os valores também descontados no seguro também
variam referente a, lógico, o valor, se for o Chacai Roquem, como eu já expliquei no vídeo passado, ele é definido referente ao quanto você recebe, né, mensal. Já o Cocuminja, ele calcula a renda anual da renda anterior, no caso, né? Então, depende muito em relação a valores, essas coisas. Eu peço para que vocês pesquisem, indo até na prefeitura local, no caso da onde você reside, né? Bom, então é isso. E uma coisa que eu gostaria de estar lembrando para vocês, para que vocês não se esqueçam, é que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu tenho bastante conhecidos já com seus 40, 50, até gente de 60 e tralalá, que eu escuto falando, olha, eu não vou envelhecer aqui, quando chegar na época que eu ficar desse jeito, inválido, ou que eu precisar de cuidados, eu não vou estar aqui, eu vou embora pro meu país, eu vou pro Brasil. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? De repente não é só para idosos, como vocês viram, de 40 a 64 anos, você pode ter alguma enfermidade aí, da qual esteja dentro, né, que você necessite desses cuidados e eles, né, permitam cuidado, que às vezes é difícil, né, o seu esposo ou sua esposa ou um filho parar de trabalhar para cuidar. Existem vários tipos de assistência, né, no caso, existem N possibilidades, mas é muito difícil você ter que parar totalmente, parar de trabalhar para ficar cuidando, né? Nesse caso, não tem jeito, a gente tem que estar pedindo, solicitando ajuda de algum outro órgão. Sendo assim, eu vejo que tem muita gente que se recusa, só que está escrito bem claro de que se a pessoa se recusa de pagar o Caigo Roquem, futuramente, dependendo da quantidade de anos que ela deixou de pagar, ela não consegue utilizar, por mais que depois ela comece a pagar direitinho. Então é muito importante, eu escuto gente, olha gente, com mais de 60 anos falando que chegar nessa idade eu tô picando minha mula, eu tô indo pro Brasil, não vou precisar disso. Só que a gente nunca sabe dessas coisas, né? Então fiquem atentos, não deixem de pagar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E é muito importante isso. A gente está vendo que não só os japoneses estão chegando na casa da terceira idade, né? Mas tem muitos decassegues brasileiros que já estão lá na sua casa dos 50 e pouco, 60 e pouco, já tem 70 e pouco, né? E que não tem mais o seu pé de meia, né? Realmente, às vezes, o Nenkin, a aposentadoria do Japão aqui é muito pouco, a gente não consegue se manter. Então, às vezes, a gente precisa desses cuidados. Então é muito importante deixar tudo em dia, né? Você falou do valor, realmente é um valor que assusta, né? 175 mil, né? 170 mil. 170 parece. Mil por mês, né? Isso foi referente a uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Então, se você pegar a atual situação econômica do Japão hoje, líquido, a maioria das pessoas não está tirando os 170 mil por mês. Acho que hoje, com o corona e com tudo mais, poucas pessoas estão tirando isso aí líquido, hoje livre mesmo, né? E o Japão, o tempo passa assim, né? Todo mundo tá aqui sabe que aqui no Japão o tempo passa assim. Eu cheguei no Japão com 23 anos e já passei dos 40 também, então eu já tô Ela tá pagando Caigo Roquem. Já tô pagando Caigo Roquem, né? E foi um tempo que você não viu, então daqui para 60 anos é muito rápido, né? Com certeza. E como você disse, a gente nunca sabe o dia de amanhã, de repente tá precisando, né? E eu acho que o principal é a informação, né? Buscar a informação. Como a gente, através dos vídeos, a gente dá uma dica, não fique só no que a gente falou no vídeo, né? Procure também informação, como a Yuri citou a respeito da aposentadoria. A aposentadoria do Japão é diferente do Brasil, que você recebe mensalmente. Aqui é a cada 2 meses. A cada 2 meses. A cada 2 meses. E o valor é um valor assim bem simbólico, né? Se for a contribuição mínima de 10 anos, no caso, realmente não dá pra viver aqui no Japão, gente. É muito pouco. Então, tipo assim, se você tem a intenção de voltar para o Brasil ou não tem a intenção de voltar para o Brasil, seja qual seja a sua opção, seja qual for a sua opção, procure se informar o que é melhor para você, né? Porque ficar só nessa história, comigo não acontece, não é bem assim, né? É verdade, gente. Realmente eu grifo pra vocês, eu vejo gente de mais de 60 anos dizendo que não querem, que não vão pagar, que bate no pé. Mas, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes é muito difícil, pode ser que essa pessoa não tenha nem parentes aqui, né? Então, e aí, se ela não paga, realmente, se ela
ficou com pouco tempo, ela ainda arca com os gastos e depois ela entra um pedido que, dependendo, ela consegue receber de volta, né, uma quantia. Mas se ficar muito tempo sem pagar, ela vai ter que arcar 100% e não a devolução, e às vezes pode haver até penalidade. Então, gente, se conscientiza. Galera de 40, 50, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que é alguma enfermidade que pode acontecer conosco, né? Uma dessas, das 16 enfermidades que estão aqui, seriam já o câncer em estágio terminal, no caso, que seria o número 1, né? Então a gente não sabe, por mais que a gente ache que tá bem, né? A gente não sabe daqui 10 anos, 20 anos, por mais que a gente não deseja isso, pode acontecer, né? Então é muito importante, sim, ter o Kaigo Hoken em dia, juntamente com os outros, né, seguros, no caso, né? Para que quando a gente chegar numa hora em que necessitar de usufruir isso, poder usufruir tranquilamente, né? Todas as opções que eles têm aqui para a gente poder usufruir, né? Então aproveita o vídeo de conscientização que a gente está fazendo, e a Yuri vai deixar os links, né, para você poder pesquisar as doenças. De repente tem pessoas que vai estar vendo aqui, já pode até se encaixar em alguma coisa. Com certeza. Aí, né? Com certeza. Eu queria lembrar que eles estão falando que, em relação a essas doenças, se a pessoa se acidentar num acidente de trânsito, infelizmente eles não cobrem, tá? Não é possível estar utilizando o Kaigo Hoken, porque se você foi acidentado e ficou com sequelas e se encaixa com algum tipo dessas doenças que estão citando aqui, provavelmente você ou a pessoa da qual, né, ocorreu o acidente, ela deve ter o seguro, porque a gente já falou que é muito importante ter o seguro também do veículo. Então, nesse caso, se você se acidentar e ficar com sequela, provavelmente o seguro deve estar arcando com essas coisas aí, com a indenização e com todas essas coisas. Então, já não se enquadra no Kaigo Hoken. Ele é realmente para, no caso de você ficar enfermo, sem nenhum tipo de acidente que envolva, né, ou trabalho ou trânsito, no caso. Mais alguma coisa, Yuri? Eu acho que seria isso. Bom, e que nem o Sui falou, caso você esteja, né, sem saber, sem informação, sem saber se o teu caso se enquadra ou não, vá à prefeitura mais próxima de você, né? Pode ser que aqui onde a gente reside tem tradutor, no caso, né? Então é mais fácil de saber, mas se não souber, contrate um bom tradutor, né? Pesquise, né? Tem muitas informações. Eu não sei de todas as coisas, então quando a gente decide um tema, eu vou atrás e pesquiso, eu vejo em Nihongo, mas eu vejo que tem muita informação em português e em outras línguas também. O Ministério de Saúde e Trabalho, né, o governo japonês, ele está muito conscientizado em espalhar as informações em outras línguas. Então, nesses sites do governo, eu consigo ver muitas informações em outras línguas. Então, eu sei que às vezes a gente não sabe o nome, né? Mas de repente, por esse nome, às vezes eu pesquiso Kaigo Hoken, o que é? Aí eu clico lá no Google, daqui a pouco começa a sair um monte de coisa que tem informações. Outros municípios, outros estados que tem bastante estrangeiro também fazem bastante tipo de informativos interessantes. Então, corram atrás, né? Não fique esperando as informações chegar até a você. Caso você esteja nessa situação, procure, que hoje em dia não está que nem há 20, 30 anos atrás, que a gente não sabia de nada, que a gente era leigo totalmente, e eles também não estavam interessados em espalhar essas informações. Hoje em dia, o próprio governo está se movendo a favor dos estrangeiros. Então, busquem informação. Essa é a minha dica para vocês. E nós estamos em dezembro, né? Vamos fechar agora esse ano, né? Janeiro, talvez pode ser que dê uma atrasada, né? Por causa dos feriados, tudo, né? A gente não sabe o tema ainda, mas nós aqui do Café com Informação desejamos para você um 2001 melhor, com certeza, né? 2021. Ai, meu Deus! Ele tá 20 anos atrasado aqui. 2021. Nossa, gente, 2021 melhor, porque não foi fácil esse 2020, né? O corona pegou a gente de surpresa, né? E tá tudo muito difícil, né? Em todas as áreas, né? Acho que pessoas que nem imaginavam
que um dia poderiam quebrar de repente, que poderiam afetar a área que ela trabalha de repente, né? A área de turismo, um monte de coisas que, nossa, esse vírus abalou de tal maneira que realmente eu desejo que esse próximo ano de 2021 seja melhor, né? Para todos nós, no caso, né? Então, reforçando o que a Yuri falou, hoje as regiões que tem bastante estrangeiros, vamos falar de brasileiros, a região tem bastante brasileiros, as prefeituras já estão mais adaptadas aos brasileiros, com tradutores ou até documentos traduzidos, ou até mesmo NPOs, ONGs, ou instituições privadas, até mesmo muitos youtubers fazem trabalhos aí legal de blogueiros, tal, colocam bastante coisa, informação em português, né? Mas sempre aquela, quando você for procurar uma informação e você precisar realmente do Nihongo, a não ser que você tenha um bom conhecimento do idioma, é sempre bom levar alguém que tem um pouco mais de conhecimento que você, né? Porque às vezes, mesmo que você estude o que você quer perguntar, você às vezes não entende o que é falado, né? E chegar em qualquer... Quando se trata de saúde, eu penso assim, quando se trata de saúde, segurança, educação, coisa, não adianta chegar lá no Corecocô, Cocore, que não vai adiantar muito não, né? É verdade. Então é bom sempre ter alguém aí para poder te informar. Como a Yuri disse, boas festas para todo mundo, um feliz 2021. A gente se vê lá em janeiro, talvez um pouquinho atrasado, né? Um pouco atrasado. E com certeza 2021 vai ser muito melhor do que 2020. Acho que a gente já pagou todos os pecados agora em 2020, né? Deus queira que seja melhor, né? As expectativas, né? Não foi fácil esse ano, né? Não está sendo fácil, mas graças a Deus, né? Estamos terminando aí. E o projetinho nosso do Café com Informação tá conseguindo ir à frente, né? E o ano que vem a gente tá aí junto com vocês de novo. A gente vai ficando por aqui. Sempre lembrando vocês, se vocês gostaram, deixe curtir, deixe comentário, qualquer dúvida, pode escrever na página, pode escrever nos comentários, a gente vai estar sempre olhando. E compartilhe com seus amigos, se você acha essa informação interessante, passe adiante, passe para seus amigos, manda por SMS, manda por WhatsApp, por Line, qualquer coisa, e ajuda a gente também, porque quanto mais a gente crescer, mais a gente consegue trazer informações para vocês. Então, a gente vai por aí. Falou, valeu!